Bom dia, Álvaro. Bom dia a todos que nos acompanham no programa Tribuna Livre. Hoje eu trouxe esse tema porque é realmente um tema que está em alta, né? Jogos de azar, pessoas que estão adoecendo por conta desses jogos, né? E por isso que eu achei tão importante a gente trazer e esclarecer se daria direito a benefícios previdenciários, tá? Primeiro eu gostaria de esclarecer para vocês o que são esses jogos de azar. O jogo é um jogo em que o ganho e a perda dependem exclusivamente ou principalmente da sorte. Então, você não tem exatamente como prever ali se você vai conseguir ganhar ou se você vai perder naquele jogo. Depende da sorte. E essa é a definição que é trazida pela Lei de Contravenções Penais, que é o artigo 50, parágrafo 3º. A Lei de Contravenções Penais que traz exatamente essa definição, tá? Vou repetir para vocês que vocês tenham ciência do que são jogos de azar. É o jogo em que o ganho e a perda dependem exclusivamente ou principalmente da sorte, tá? Como, por exemplo, utilizar dados nos jogos, utiliza peões, cartas de baralho, roleta, bolas numeradas. E eu trago como exemplo para vocês o que são esses jogos de azar: cassinos, caça-níqueis, bingo e o tão famoso jogo do tigrinho. Por isso até que eu trouxe mais especificamente voltado para o jogo do tigrinho esse tema para que a gente pudesse discutir, porque é realmente algo que está muito em pauta, em que as pessoas estão sim adoecendo decorrente do jogo do tigrinho, em que começa ali a apostar, não, mas é só R$10 que precisa ser investido, né? Aí aposta ali R$10, aí acaba perdendo e diz, nossa, só mais R$10, vou ali tentar recuperar esse valor, aposta mais 10 e vira um círculo vicioso. A gente sabe que já tem várias pessoas que foram, passou até, né, em vários veículos de jornais, em que essas pessoas acabam apostando, acabam contraindo dívidas, acabam tentando recuperar o que já perdeu, estouram cartões de crédito, fazem empréstimos para tentar recuperar os valores que já foram ali depositados e essas pessoas acabam adoecendo. Então, atenção, cuidado para essas práticas desses jogos, tá? Aqui eu não vou trazer especificamente se isso é legalizado, se não é legalizado, como, por exemplo, a gente vê as bets de jogos. Enfim, eu não vou trazer esse tema aqui hoje, porque eu acho que é muito mais importante a gente focar nos benefícios previdenciários, né, nesse tipo de vício. E também esse é um tema para outra entrevista nossa, tá? Então, vamos focar aqui na parte de benefício previdenciário, se daria direito, tá? O vício em jogos de azar já foi constatado que é sim uma doença mental, se chama de ludopatia, tá? Ludopatia é o vício em jogos e é uma doença mental reconhecida pela OMS, a Organização Mundial da Saúde. Inclusive tem até CID. CID é aquele Código Internacional das Doenças, tá? Então, é sim constatado que é uma doença mental, é a CID-10 F63.0. E os sintomas, para conseguir identificar quais são, se consegue realmente a pessoa se enquadrar ali como diagnóstico de ludopatia, são, por exemplo, aposta para aliviar a ansiedade ou frustração, mentiras para esconder o vício, endividamento para continuar jogando, como eu citei agora há pouco, né? Acaba passando no cartão de crédito, acaba pegando empréstimo bancário, empréstimo com conhecidos e vai se endividando e vira realmente uma bola de neve. Crises de abstinência ao tentar parar de jogar, isso também é um sintoma, tá? Para que seja diagnosticado como ludopatia. E também ocorre e ocasiona prejuízos no trabalho, nos estudos ou nas relações pessoais. Às vezes a pessoa está ali jogando tanto que acaba interferindo no seu trabalho, acaba não desempenhando exatamente as funções que precisava. Nos estudos também acaba deixando os estudos de lado. E nas relações pessoais, né? Deixa de estar ali com familiares, com amigos, de viver realmente para estar ali jogando, tá? Agora, a gente entrando exatamente nessa parte de benefício previdenciário, a gente já sabe que é sim uma doença.
tem sim diagnóstico e precisa de tratamento. Com isso, se a pessoa realmente está ali sem condições de trabalhar decorrente desse problema de saúde, pode sim requerer benefícios previdenciários, como por exemplo, auxílio-doença, tá? Que hoje a gente chama de auxílio por incapacidade temporária. Já expliquei várias vezes o porquê que trocou essa nomenclatura, mas não é o fato da pessoa estar doente que a pessoa teria direito a receber um benefício, tá? É o fato da pessoa estar incapaz para exercer as suas atividades normais do dia a dia. Lembrando que precisa ser segurado para requerer esse benefício, ou seja, precisa estar coberto pelo INSS, tá? Fazendo contribuições ou se estava com carteira assinada. Tem que também comprovar a incapacidade e daqui a pouco eu explico como é que vocês conseguem fazer isso, tá? Pode sim dar direito à aposentadoria por invalidez, desde que analisado por especialistas do INSS ou da Justiça Federal, se for o caso, em que aquela pessoa precisa realmente de um tempo muito maior para se recuperar e não só apenas alguns meses. Então, não seria uma incapacidade temporária, seria uma incapacidade permanente, tá? E também daria direito a BPC-LOAS, que são aquelas pessoas que não são seguradas do INSS, não contribuem, não têm carteira assinada, mas que comprovaram ali que por pelo menos 2 anos não conseguem fazer suas atividades normalmente e são pessoas de baixa renda, ou seja, tem aquela inscrição no CAD único, tá? Como consegue comprovar que essa pessoa foi diagnosticada com ludopatia? Simples, basta ir aos médicos, fazer todo o acompanhamento, todo o tratamento. E se o seu médico identificar que de fato você não tem ali, você ou um conhecido, né, não tem condições de continuar trabalhando, ele vai emitir um laudo. Com esse laudo, você vai dirigir-se até o INSS ou ligar no 135 ou fazer pelo aplicativo, né, o pedido de benefício, tá certo? Vai passar por perícia médica, em que um médico do INSS, um perito, vai avaliar se você realmente não tem condições de trabalhar, se aquele laudo está dentro dos padrões, dos parâmetros exigidos. Caso seja negado no INSS, pode sim recorrer na Justiça Federal. Lembrando sempre, são procedimentos a serem feitos, tá? E além de fazer esses pedidos no INSS ou na Justiça, é necessário também que a pessoa continue em tratamento, continue indo ao médico, ao psicólogo, ao psiquiatra, se for necessário também, para poder se recuperar desse vício em jogos. Álvaro? Ótimo. E, doutora, quero agradecer. É um tema realmente muito importante e agora ainda vai se ficar aí com algumas dúvidas, né? Em quanto tempo a pessoa pode passar? Tem um tempo determinado ou é o laudo que vai dar o tempo que a pessoa fica sem trabalhar? É o laudo médico, Álvaro. Depende muito tanto do laudo médico que a pessoa conseguir com o psicólogo ou com o psiquiatra, né? Que às vezes ele já determina ali afastamento, está incapaz para suas atividades por exemplo, 60 dias, 90 dias, então depende muito do laudo médico. Ou depende também da perícia médica, né? Quando ele for. A perícia médica também vai poder avaliar, analisar quanto tempo essa pessoa vai ficar afastada das suas atividades. Certo, então vamos dizer, para iniciar um processo desse, quem se enquadra, que está nos ouvindo, nos assistindo, que se enquadra, acha que está com esse problema, primeiro passo é o quê? Procurar um médico, passar todos os problemas e que especialidade é esse médico, doutora? Exatamente, Álvaro. Procurar ajuda, né? O primeiro passo é procurar ajuda, principalmente dos familiares, né? Procurar ajuda médica, procurar um psicólogo. A rede pública oferece esse serviço gratuitamente, tá? Caso a pessoa não tenha condições de pagar um médico particular, então procurar um psicólogo. O psicólogo vai identificar se essa pessoa precisa também de acompanhamento psiquiátrico e aí vai fazer todos esses encaminhamentos, fazer esses laudos, receitar medicamentos se forem necessários e todo o tratamento que for disponibilizado para essa pessoa. Ótimo, muito obrigado. Doutora, por favor, passe suas redes sociais, né? Porque algumas pessoas que assistem aí a essas explanações ficam com algumas dúvidas. Como é que elas entram em contato para fazer perguntas e tirar dúvidas?
Vocês podem entrar em contato comigo através do Instagram, que é @amandasueli.adv, @amandasueli.adv. E, mais uma vez, se vocês tiverem algum conhecido que vocês identificaram que essa pessoa está ali com esse vício em jogos de azar, está apresentando comportamentos que não são tão adequados, vamos dizer assim, né? Comportamentos atípicos, é bom que vocês fiquem de olho, prestem atenção e indiquem que essa pessoa procure tratamento e também explicar que ela tem direito a receber benefícios previdenciários. Muito bem, muito obrigado, doutora. Bom fim de semana.